Hoje a gente recebe a Anne Rosa, seja bem-vinda. Obrigado. Feliz 2019, pra né? Nós. Que eu tava falando 2009, tô 10 anos atrás. Anne, tudo bem contigo? Tudo ótimo com Foi você. bem de virada? Foi muito bom. Não, também foi tranquilo, descansei, estamos aí com o pique total. Vamos retomar aquele assunto que a gente falou da outra vez sobre a depressão infantil, né? Assim, a gente acabou com o tempo, a gente não conseguiu falar. Como que tá a depressão infantil, assim? Os casos estão aumentando? Conta pra gente. Exatamente. Acho muito oportuno falarmos de depressão infantil neste mês que falamos da campanha Janeiro Branco. Já ouviu falar? Não. Campanha voltada à saúde mental. Olha só que então, bacana. nós psicólogos em todo o Brasil estamos nesse movimento de divulgarmos a importância de cuidar da mente. E claro, cuidar da mente infantil também faz parte. Então, depressão é uma doença grave e na infância também. Nos últimos 10 anos tem sim acontecido um aumento dobro, né? Temos um dobro, as pesquisas contam, que nós aumentamos esse diagnóstico na infância a partir de 4 anos. Isso é muito sério. Olha só, gente. Vamos ver aqui quais são as causas que levam, né, realmente as crianças a ter a depressão. Vamos ver as causas aí. Vamos lá? Vamos. Coloca. Predisposição genética? Exatamente. Eu quero ressaltar uma coisa que é muito importante. Nós vamos falar item por item, mas não é uma causa só. Nós falamos de uma coisa que é multicausal. Multifatorial. Não é tipo assim, a predisposição genética só que vai causar. Exatamente. Não. A pessoa tem predisposição genética, ela vai ter necessariamente a doença? Não. Vamos somar essas demandas todas que acontecem, as fatalidades da vida. Pode ser 2, 3. Exatamente. Então, a predisposição genética, sim, mas eu quero chamar a atenção para essa convivência familiar ruim, principalmente no primeiro ano de vida, onde nós falamos da qualidade do cuidado direcionado a esse bebê. Então, o primeiro ano de vida, onde nós estamos de verdade nos constituindo humanos, o olhar da mãe, o cuidado com que ela direciona para o bebê, a qualidade desse cuidado é muito importante. Então, não só se é uma mãe deprimida, por exemplo... Aí ela já passa essa tristeza, essa depressão para a criança. Ela não vai conseguir olhar para essa criança de um jeito vivo, de um jeito afetivo, de um jeito alegre, leve, né? Que vai trazer essa sensação de que eu sou legal, eu estou no mundo, eu mereço amor e faz sentido viver. Então, toda essa constituição subjetiva ao longo da infância, ela é importante. E a qualidade do cuidado ao longo de todo esse tempo. Então, esse primeiro ano seria, então, assim, importantíssimo, assim. Exatamente. Ele é crucial. Crucial. Principalmente para diagnósticos mais graves. Tá? Claro que ao longo do tempo, esse cuidado, mesmo se ali foi ótimo, ao longo do tempo, por exemplo, esses pais começam a ter conflitos conjugais, se for o caso de casal, ou, por exemplo, a questão da alienação parental no caso de separação, ou, por exemplo, pais que ficam muito nos celulares ou no trabalho, acabam deixando essa qualidade de tempo com a criança. Tudo isso geram conflitos, e a gente já vai para os conflitos, talvez um pouco dos traumas também, que acabam gerando, por exemplo, fatalidades que a criança precisa enfrentar problemas reais, e talvez ela não tenha condições emocionais ainda para lidar. Vamos lá. Problemas durante a gestação? Sério? O bebê já está sentindo tudo ali já? Claro. Se os pais estão brigando, se a mamãe está triste, chorando, ele sente tudo? Pesquisas têm mostrado muito a importância, o quanto a tonalidade da voz, escutam-se as tensões musculares dessa mãe. Tudo isso, lógico, como eu estou dizendo. Eu tive um problema na gestação, por isso meu filho está com depressão? Não. Não, são várias. Isso também acaba trazendo um quadro favorável, digamos assim. E o último, você já comentou, né? Os traumas, abuso sexual, psicológico, bullying. Exatamente. Então, à medida que a criança vai crescendo, as demandas sobre o seu desempenho também vão acontecendo. Então, questões escolares, cobrança, relacionamento entre amigos, alguma característica ou outra que começa a ser mais exposta, mais criticada, mais desvalorizada. Caramba, gente, é difícil mais ser pai, mãe, não? Muito. Vamos ver o Nem ser criança tá fácil, gente. Não tá fácil, não. Eu vou te falar, tá? Os sintomas, né? Para o pessoal poder, em casa, começar a se ligar, observar realmente. Exatamente. Também quero chamar a atenção para isso. Não vamos fazer aqui um checklist para que a pessoa lá em casa fale, nossa, tá meu filho tem isso. Não vamos fazer isso. Nós vamos falar aqui de sintomas. Né? Sim, e é importante porque
tanto pais quanto professores precisam estar atentos. Nós contamos muito com a escola para que eles possam observar essa criança e poder sinalizar para os pais, se estes não perceberam ainda, as mudanças de alteração comportamental da criança. O que acontece é que o adulto ele consegue falar, eu estou triste, eu não tenho sentido de vida, né, como nós falamos aquele dia. A criança não, ela vai depender sim, ela vai demonstrar em comportamentos. Então nós precisamos que os adultos responsáveis por ela estejam atentos e observarem isso. Então vamos lá. Alterações, né? Então nós passamos por alterações tanto de sono quanto alimentação, que pode ir desde a hiperalimentação, hipersonia, quanto para apatia, para falta de sono, para falta de vontade de alimentar. Os dois extremos. Os dois extremos, exatamente. Baixa autoestima. A criança começa então a falar, ninguém gosta de mim, eu não consigo fazer, então qualquer coisa, ela se autodeprecia, ela não acredita que ela é amada, ela não acredita que ela pode fazer algo bom, isso são sinais importantes. Crise de choro, talvez sem motivos, digamos assim, ela começa a chorar e sem motivo aparente. Oscilações de humor, que vão desde a apatia, a tristeza, a melancolia, a agressividade, como nós falamos aquele dia que está aqui também. É muito comum a irritabilidade, principalmente em crianças menores, tá? Essa criança vai se agitar, ela vai ficar aquela criança que nada tá bom, que tudo se desgasta, e para os pais isso é mais difícil. Porque para perceber uma criança deprimida, ela está mais triste. Mas uma criança irritada, ela incomoda. E aí o pai só acha que ela está sendo mal educada. Então precisa muito prestar atenção se alguma irritabilidade tem a ver também com uma criança que está entristecida. Os sintomas então, né? Ainda tem mais sintomas. Nossa, gente. Porque, como eu disse, se ela já está numa fase maior, ela já tem as questões escolares. Então ela vai apresentar uma baixa de desempenho ou uma falta de concentração, digamos assim. Queixas e dores físicas, a criança vai ter a dor da barriga, vai ter um enjoo, vão ser sintomas reais, mas que você vai lá, faz toda uma investigação e não aparece nada. Perda de interesse, ele talvez seja o nosso critério maior, porque criança é viva, criança é curiosa. Então, à medida em que ela vai ficando mais apática, perde o sentido de brincar, não tem interesse por mais nada, isso é um importante sinal para nós. Medo e enurese. Então, a criança fica fazer o xixi. Ela regride alguns comportamentos e o muito comum é a enurese. Ela volta a fazer xixi na cama, ou muito comum à noite, ou durante o dia também, alguns escapes. Então, ou algum medo também, ela fica uma criança mais insegura, por situações nada perigosas, digamos assim. Chegou uma pergunta pra gente do Rafael, do bairro Pequis. Depois que minha filha nasceu, hoje está com 9 meses, meu filho de 7 anos tem ficado muito choroso, irritado e impaciente. Pode ser um sinal de depressão? Tenho percebido ele triste e não tem comido o suficiente. É muito comum recebermos esse tipo de demanda em consultório, né? Há quase 15 anos eu atendo crianças e rivalidade entre crianças, ciúme entre irmãos, né? É muito comum. É um momento muito delicado e, como eu disse, o diagnóstico de depressão é muito delicado e complexo. Não é porque uma criança está entristecida neste momento ou porque neste momento ela começou a ter baixo desempenho escolar que ela está com depressão. Nós temos todo um critério a ser olhado e avaliado por profissionais especializados. Mas sim, é uma situação que causa talvez esse sentimento de perda de afeto, né? Os pais ficam muito direcionados para um bebê, que, como eu disse, né, o primeiro ano de vida ele demanda mesmo mais desses pais. Então, muitas vezes o filho mais velho fica um pouquinho enciumado ou, de fato, fica um pouco mais, com menos atenção e vai se sentir mais enciumado. Mas vale a pena ficar atento. Ficar atento, né? Vamos lá ver quais são os tratamentos. Rapidinho, nosso tempo está acabando de novo. De novo, gente. Vamos lá. Bom, é importante entender que muitas vezes nós podemos entrar com a medicação, então o psiquiatra vai ser um bom profissional a ser chamado nesse momento, mas nós psicólogos também diagnosticamos e muito importante ser somadas as duas terapias, tanto a medicação quanto a psicoterapia. E o que eu digo é que todo mundo entra na brincadeira de ser tratado, tá? Não adianta tratar só a criança. A família vai precisar vir às sessões, vai precisar se envolver e a escola também. Então, toda essa união de profissionais e de responsabilidades ali envolvidos com essa criança vão poder se tratar, se conhecer, para poder dar mais base para essa criança se desenvolver.
Ó, nossa, pode marcar para mim mais vezes. Ó, gente, os contatos da Dani estão aparecendo para você aí, tá? Se você quiser mais informações, acesse lá, entre em contato. Obrigadão mesmo, te espero mais vezes aqui, tá bom? E você fica ligadinho, a gente vai fazer um intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, não sai daí não.